Aqui é a doutora Cristine com a live da quinta-feira. Eu vou falar sobre adolescência porque é o tema que o Drauzio Varela falou no Fantástico, é uma série, e eu achei o tema extremamente interessante porque é uma época da vida onde a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado e um olhar atencioso para essa faixa etária. Na adolescência nós temos diversos assuntos a abordar, vários tópicos. Eu vou falar sobre os que eu achei mais interessante, que me veio na cabeça e que eu acho interessante passar para a família. Quando a criança é pequena, a gente é muito próximo, a gente vai deixar na natação, no balé, mas a gente assiste a aula. Então, se houve um tombo, se tem uma amiga que implicou, se houve qualquer pequeno acontecimento, nós presenciamos. Então, nós estamos muito próximos, nós sabemos do que é que aconteceu, nós estamos muito íntimos da criança. Quando a criança vai crescendo, ela vai ficando mais independente. Isso é ótimo, isso é natural. E com isso a gente não precisa mais ficar na aula da natação, a gente pode realmente deixá-lo e ir buscá-lo. E aí a gente começa a perder esses pequenos acontecimentos, que são extremamente importantes. Importantes porque são comentários, a gente sabe do dia a dia, sabe como é esta natação, sabe quem é o menino que talvez ganhe, que talvez tire uma zona daquele nosso filho. Então, isso é importante e nós perdemos, porque nós achamos que eles já estão independentes, que podem ficar na porta e ser pegues na porta. Então, talvez não seja tão interessante. Por isso que eu coloquei que ser mãe turista não é tão bom, porque você já está presa, você vai deixar e você vai buscar, então fique. Tente fazer alguma coisa naquele período, naquele mesmo local, para que você saiba desses pequenos detalhes. Você não vai conseguir fazer nada em uma hora. Você vai deixar na natação, vai deixar no inglês, em uma hora você não consegue fazer nada com o trânsito das grandes cidades. Fique nesse ambiente. Mas fique para fazer alguma coisa, não para tomar conta, não para vigiar, não para fazer com que a criança se sinta, o adolescente se sinta vigiado, observado. Assista uma aula, faça também aula de inglês, de natação, faça a academia no local que ele faz a natação, faça alguma coisa próximo, tente fazer isso, porque você vai conseguir manter um elo de conversa. Você vai conhecer as mesmas pessoas, você vai participar do mesmo ambiente e isso te mantém dentro, você se mantém dentro daquele universo e com conversas fáceis para você ter com seus filhos. As meninas também, curso de maquiagem, eu já vi tantas mães falando, não, porque ela foi fazer um curso de maquiagem, por que você também não fez? Ah, mas ela não quer, mas você não precisa fazer junto. Mas é importante que você tenha visto como é a aula, porque as piadinhas que ela fez com a colega tem a ver com aquela aula, com aquela professora, o que ela achou importante, o que aquela professora disse que era importante, o rímel, aquele eraser, aquele corretivo, aquela base, aquele pó, a professora falou, vai falar para você também. E você vai poder dar opinião, você vai poder dizer alguma coisa. E quando você ensinar ela alguma coisa que ela não sabe, alguma dica, você se torna o máximo, você está presente novamente. Então, se manter próximo, esse distanciamento que acontece na adolescência, ele causará diversos prejuízos. Primeiro, porque você não vai conseguir mais manter uma conversa. Você vai querer perguntar, e aí, como é que foi a aula? Boa. Aí, como é que foi a sua natação? Boa. É a resposta que você vai ter. Ele não está afim de contar tudo quando ele era pequeno, que ele queria te contar. Ele queria saber, ele queria te contar isso. Ele vinha te mostrar o carrinho, ele vinha te mostrar o DVD. Ele agora não quer. Se você não souber, você vai se distanciar e você não vai mais saber quem ele é. E ainda existe que nesse momento é muito comum que o professor, um ou outro professor, viram ídolos. E o pai e a mãe não. Por que ele vira ídolo? Porque ele fala a mesma linguagem. Ele está o dia inteiro no meio dessas crianças, desses adolescentes. Eles transitam muito bem. Normalmente os que viram ídolos têm uma linguagem mais descolada. Eles sabem a piada certa.
Eles estão no time e você perdeu o time. Você não sabe mais. Então, tente não perder o time. Tente não perder o universo. Tente não perder seu filho. Porque quando você se distancia, ele vai se aproximar de outros. E esses outros nem sempre são bons. Nem sempre são bons modelos. Nem sempre são interessantes. Nem sempre vão proporcionar experiências interessantes. E você precisa se preparar, porque hoje em dia na adolescência, você precisa orientar e ter conversa com seu filho, porque infelizmente ele vai ver muita coisa na internet e tem que partir dele não querer. Ele vai ter acesso provavelmente a algum colega que faz uso de alguma coisa ilícita e é ele que não tem que querer. E a decisão é dele e ele está sozinho. Então você precisa saber, para você manter uma conversa, um canal, ele precisa estar próximo. Por isso é muito interessante quando o menino gosta de futebol, que o pai também pratique futebol. Porque ele sabe o material, a chuteira boa, o sonho de desejo, qual é o jogo interessante, ele tem conversa, ele dá palpites interessantes naquela conversa e aí ele não é excluído, ele está incluído naquele universo do filho. E isso é o que nós desejaríamos a todos, que todos os pais estivessem assim e não distanciados. Então, esse distanciamento é a coisa que eu acho mais prejudicial nessa faixa etária. Começam a ser, os adolescentes não querem porque é mico estar perto do pai e da mãe, o pai está presente num canto, então é mico, eles não querem mais como eles queriam quando era criança. E isso vai proporcionando, vai ficando também cômodo. Ah, eu vou deixar e vou buscar, eu viro mãe turista. Mas, gente, numa cidade grande, o tempo que você vai deixar no inglês e vai buscar, não dá tempo para você fazer nada. Não dá nada para você fazer. Então, interessante que você consiga algo perto, mas que você consiga conhecer as mesmas pessoas, andar nos mesmos lugares. Numa academia, ele faz a natação, você vai fazer vôlei, você vai fazer uma zumba, mas você está presente, você sabe quem são aquelas pessoas. Mas você não está para vigiar, você não está para observar, você não está para dar essa aparência de que você está vigiando os passos, porque a pessoa precisa de liberdade. E o adolescente, ele quer liberdade. Ele ficar sendo vigiado, ele vai tentar fazer o que não pode e escondido de você, e você não vai estar incluso, você não vai ter conversa. Então esse eu acho o primeiro ponto, muito interessante, que eu acho que os pais devem estar atentos. O segundo ponto é que na neuropediatria, por exemplo, é uma fase muito difícil da gente manter o tratamento, porque o adolescente acha que não vai acontecer nada, nada acontece com ele. Então, é muito difícil você manter o tratamento de medicações contínuas, porque é chato realmente tomar remédio de manhã e de noite, de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, ou todo dia à noite. Então, manter esse uso regular na adolescência é muito difícil. É muito difícil porque o adolescente acha que não precisa disso, ele não entende, e os pais não têm mais o controle, não é mais criancinha pequena que bota na boca. Então, é um período que existe muita descompensação de crises. A criança bota o remédio na boca e toma, mas o adolescente não. O adolescente, se ele não quiser, ele finge que toma. O pai pergunta, você tomou o remédio? Tomei. Não tomou. E aí começa a haver descompensação. E eles não têm essa visão clara do que é importante e do que não é importante. Eles não têm a responsabilidade. Alguns pais me colocam, às vezes, mas ele não quer tomar. Mas ele ainda é menor de idade. Ele não entende o tratamento, ele não entende as consequências. E, pelo jeito, você não tem mais canal de comunicação. Você perdeu o canal de comunicação. Porque ele devia estar sempre ciente na adolescência sobre o que ele está fazendo, que tratamento ele está fazendo e por quê. Existe porquê. Por que ele está tomando essa medicação? Toda vida que um filho te pergunta uma coisa, é a hora que ele está pronto para receber a resposta.
Então, se ele está te perguntando, seja claro, traga na consulta, peça para o neurologista explicar, comece a tratá-lo com a idade que ele tem. Ele já tem 15, ele já tem 16. Então, ele não é mais criança. Então, você tem que ser tratado. Ah, mas eu não quero falar para ele que ele toma esse remédio. E aí ele também não vai saber as consequências se não tomar. Então, é uma hora difícil, é uma época da vida difícil, porque o adolescente não deixou de ser criança, conseguiu a sua independência para várias coisas do dia a dia, porém ele não é independente. E existe também uma hierarquia. Ele ainda não é o dono da casa, ele ainda está sob o jugo dos pais. Mas os pais hoje em dia têm que conseguir chegar numa comunicação ideal, onde você seja parceiro, você seja amigo, você conheça o seu filho, você consiga dialogar corretamente com ele de uma forma prazerosa, por isso que os interesses, eu acho que são uma dica de você manter esse canal, porém, você ainda é o pai, você ainda é a mãe. Então, você é que é responsável pelo tratamento. Então, você tem que passar para ele a importância desses tratamentos, quando existem. E, sobretudo, na vida. Então, na verdade, os pais têm que orientar e têm que estar muito bem orientados, porque o perigo é maior na adolescência, exatamente por causa da independência, exatamente porque ele não está debaixo dos seus olhos. Ele é que vai ter que dizer não. Ele é que vai ter que decidir e dizer não sobre uma situação que ofereceram algum ilícito ou que fizeram algum comentário. Então, para isso, ele precisa ter um canal aberto com você. Só que aquele distanciamento tirou o canal. Então, tentem fazer parte, se matriculem nas mesmas atividades do filho. Tentem, namorados, quando começam, gostam de se matricular na mesma aula. Para quê? Para aprenderem a falar a mesma língua, para conhecerem as mesmas pessoas, para estarem juntos. É mais ou menos a mesma coisa. Você precisa manter algo em comum. Algo em comum com esse filho, com essa filha. Então, na adolescência, nós temos muita coisa para falar. Eu achei a série ótima. Eu gostei muito do primeiro episódio. E acho que podemos nos surpreender com as pesquisas que vão ser mostradas. Mas é uma área que merece uma atenção especial. E é a área mais difícil. É uma área mais difícil na medicina, onde nós temos pouquíssimos profissionais que estão especializados para a adolescência. E é uma fase da vida mais difícil de convívio com os pais, com a família. Essas crianças começam a se transformar em adolescentes e elas começam a querer que você vá deixar e vá buscar nos lugares e só querem andar em grupos e eles não te falam mais nada. Se você perguntar como é que foi a aula, foi boa. Como é que foi o treino, foi bom. E o que aconteceu lá? Ai, pai, deixa de encher. Então, ele não quer mais te relatar a vida dele. Então, é uma fase que por eles vai haver um distanciamento. Então, se você quer manter um canal de comunicação, então tem que partir de você. Eu espero que o tema seja interessante para as pessoas e próxima semana eu venho com outro tema. Essa live vai ficar publicada no canal no YouTube, Neuropediatria para você, como todas as lives. E quem quiser fazer algum comentário, quem achar interessante o tema, quem achar que foi válido a informação, compartilhe e passe aos seus amigos, porque a informação ela é para ser compartilhada, tá certo? Bom final de semana a todos!